Olá, seja bem-vindo ao curso DevOps, The True Agile Software Development. Essa é a nossa primeira aula do curso, é uma aula introdutória onde eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que esperar do nosso curso, o que a gente vai ver durante todas essas aulas, quais os assuntos que a gente vai abordar. Obviamente que o nome já é bem sugestivo, né? DevOps, é lógico que a gente vai falar sobre isso, mas muitos me perguntam por que The True Agile Software Development. E sobre isso que eu quero explicar um pouquinho para vocês. E além disso, a gente vai falar um pouco sobre os pré-requisitos que você precisa para fazer esse curso e também um pouco sobre a certificação, porque como a gente comentou no descritivo do curso, esse também é um curso de preparação para a prova do Exim DevOps Professional. E isso que a gente quer falar um pouquinho sobre isso durante essa nossa primeira aula. Mas para começar, gostaria de me apresentar para vocês. O meu nome é Gustavo Dias, eu sou especialista em Agile e DevOps e tenho uma longa carreira aí na área de desenvolvimento de software. Eu tenho mais de 15 anos de experiência na área de tecnologia, principalmente na parte de desenvolvimento e implantação de software. Na verdade, quase toda a minha carreira foi focada em alguma área ou tendo algum tipo de relação com a parte de desenvolvimento de software. Tá? Seja como desenvolvedor mesmo, ou na massa, parte de especificação, levantamento de requisitos, a parte de análise de sistemas, e aí depois eu fui para a parte de gestão de projetos, também voltado a desenvolvimento e implantação de software. Acabei indo mais para essa área de agilidade, né? Hoje eu sou um Agile Coach, um especialista ágil que ajuda as empresas na transformação digital. Mas mesmo como Agile Coach, na maioria das minhas experiências sempre foi voltado a times de desenvolvimento e implantação de software. Então eu tenho uma boa bagagem para falar sobre esse assunto. Como eu falei, eu sou especialista em métodos ágeis. Hoje eu ajudo as empresas que estão passando por essa fase de transformação digital, transformação ágil. Deixo aqui o meu contato para vocês do LinkedIn. Fiquem à vontade, me adicionem lá. Com isso a gente, durante todo o curso e também depois do curso, a gente pode trocar experiências, falar mais sobre esse assunto e manter o contato, né? A gente sempre se ajudar aí e fomentando esse assunto na comunidade, falando sobre DevOps, falando sobre as práticas de desenvolvimento de software. E aí eu gostaria de falar então um pouquinho para vocês sobre fazer uma introdução ao curso. O que a gente vai ver nesse curso, né? Então, para começar, eu gostaria de explicar para vocês como que vai ser a dinâmica desse nosso curso. Então a gente vai ter esse contato, em alguns momentos, esse contato mais próximo, onde eu vou estar apresentando a câmera para vocês poderem me ver e ficar um pouco mais claro sobre o que eu estou explicando e a gente poder ter essa proximidade mesmo sendo um curso gravado. E em alguns momentos a gente vai acabar passando aqui, como eu estou passando agora, para slides, tá? Quando eu tiver alguma imagem, alguma coisa que eu gostaria de apresentar para vocês, que vai reforçar o assunto que a gente está abordando. E um terceiro formato que a gente vai utilizar é através do whiteboard aqui, né? Realmente um quadro branco onde eu vou desenhando e explicando para vocês o assunto que a gente gostaria de abordar. Então, para começar, vou fazer essa introdução ao curso, explicando para vocês o que a gente vai ver aqui durante o curso e por que do The True Agile Software Development. Então vamos lá, o nome desse curso é DevOps, um termo já bem conhecido, que eu acho que acabou chamando bastante a atenção de vocês para virem ver esse conteúdo. Só que ele tem um complemento, que é The True Agile Software Development. E por que isso? E aí eu queria levar vocês um pouquinho sobre a minha vivência
no mercado de ágil dentro das empresas que estão fazendo essa transformação, passando por uma transformação ágil ou digital. O que acontece? Eu tenho encontrado muitas empresas, muitos times dentro dessas empresas, então times de desenvolvimento, que começam a fazer algum tipo de uso de metodologias ágeis. Né? Então eles começam aqui a usar o ágil como meio de organização desses times. E usam algum tipo de framework, né, para fazer essa adoção, como o Scrum, o método Kanban, Safe, algum tipo de metodologia aqui que vai ajudar eles a fazer a adoção do ágil, né? Uma metodologia, um framework, alguma coisa que vai ajudar eles. Só que o que acontece, o que eu tenho visto, é que mesmo esses times de desenvolvimento fazendo a adoção dessas metodologias, desses frameworks, eles não têm atingido os objetivos que eles almejam. Isso não quer dizer que eles não têm nenhum tipo de melhoria. Né? Normalmente eles melhoram alguma coisa aqui nos indicadores deles, nas entregas e tal, mas ainda ficam muito aquém de entregar, de atingir o objetivo esperado pelo negócio e pelos nossos clientes. Que a gente sabe, estamos vivendo num mercado cada vez mais disputado, cada vez mais rápido, né? As coisas cada vez mais dinâmicas. E aí a gente tem visto muitos times se frustrando porque, apesar de seguir ali as cerimônias da metodologia, terem os papéis muito bem definidos, eles estarem conseguindo ali colocar em prática todos os processos, cerimônias e papéis que as metodologias ágeis empregam, eles não conseguem ter o ganho que eles esperam nos indicadores, né? Quando eu digo indicadores, de velocidade, de qualidade, né? De conseguir entregar no tempo que o negócio e que o cliente precisa. E por que isso acontece? Ao meu ver, e pela minha experiência, eu vejo que porque ao focar todos os seus esforços em fazer a adoção do ágil, e não que isso seja ruim, pelo contrário, eu acredito muito que isso vai trazer trazer benefícios para os times, mas eles acabam deixando de lado uma coisa super importante, que são as boas práticas, né, ferramentas de engenharia de software que vai ajudar e permitir eles a atingirem os resultados, né? Porque aqui essas metodologias elas vão focar em como o time se organiza, né? No dia a dia, organização vai falar sobre auto-organização do time, sobre melhoria contínua, sobre uma série de coisas que vão trazer benefícios para a organização ali do time. Só que a engenharia de software ela vai focar em como que o time executa, né? Como que o time desenvolve o software, o código, né? As funcionalidades que estão sendo demandadas para aquele time. E sem isso, sem prestar atenção nesse tipo de coisa, eles não vão conseguir atingir esses resultados, porque está ligado, né? A forma com que eu se organizo com as boas práticas ali, né, de engenharia de software, de como eu executo o meu produto, não conseguem andar separados. E o interessante é que se a gente for olhar numa linha do tempo, os times de desenvolvimento começaram a olhar para essas boas práticas aqui, né, para essas ferramentas de engenharia de software, muito antes de olhar para a forma com que eles
se organizavam, né? Isso vem muito antes em se falar de metodologias ágeis, do manifesto ágil, do Scrum, do Kanban e qualquer uma dessas metodologias, né? Porque o que acontece? Vamos colocar na linha do tempo aqui. Quando os times de desenvolvimento começaram a perceber que a forma com que eles estavam trabalhando, né, não estava cada vez menos atingindo as necessidades do negócio, cada vez sendo mais difícil, eles começaram inicialmente tentando melhorar o que estava dentro do controle deles, que era a engenharia de software. E aí começaram a surgir técnicas aqui como integração contínua, testes automatizados, TDD, entrega contínua, e uma série de outras práticas de engenharia de software que melhora, que ajuda o time a melhorar a forma com que ele faz a entrega, né? A forma com que ele entrega ali no final uma série de código, né, que geram funcionalidades esperada pelo nosso cliente. Só que, sinceramente, nem eu sei falar o que aconteceu, que em algum momento os times pararam, né? Os times que, apesar de serem extremamente técnicos e terem total autonomia e conhecimento para colocar isso em prática, pararam de olhar para isso aqui e focaram simplesmente nisso aqui, né? A forma de organização, tá? E com isso pararam não conseguem atingir os resultados. Então, quando que eu falo de The True Agile Software Development, é justamente isso. É quando a gente consegue unir as metodologias ágeis, as formas do time se organizar, e principalmente aqui, né, quando a gente fala de metodologias ágeis, eles vêm muito para quebrar a barreira que existe entre o negócio, o business aqui, né? A gente tem um muro entre eles e a área de tecnologia, né? O time de desenvolvimento aqui. Então, a gente quebrando isso e com as nossas práticas aqui, as ferramentas de engenharia de software, a gente tem mais chances de conseguir atingir os resultados que os nossos clientes, que o nosso negócio espera da implementação de uma adoção ágil. Então a gente precisa olhar não só para como a gente se organiza, mas também para como a gente entrega, como a gente faz, né, entrega o código, as funcionalidades para o cliente. Então, durante esse curso, as provocações que a gente vai trazer é justamente sobre isso, sobre como que a gente ajuda os nossos times de desenvolvimento de software a relembrarem, a trazerem de novo esse conhecimento que eles têm por natureza, né, de boas práticas de engenharia de software, e a gente ajuda eles, com a união com o Ágil, a gente realmente criar times de alta performance no desenvolvimento de software. Mas aí fica a pergunta, tá bom, Gustavo, mas o que isso tem a ver com DevOps? Então vamos voltar aqui para o nosso quadro branco e continuar com essa explicação. O que acontece? Quando a gente fala sobre metodologias ágeis, né, ela veio muito para tentar quebrar essa barreira que existia ali, que eu falei ali em cima, né, um muro que existia entre business e tecnologia, né, e desenvolvimento. Então tudo aquilo que a gente já sabe, né? Então
a gente via como silos separados, né? Então a área de negócio entendia que a área de tecnologia nada mais era do que um prestador de serviço mesmo, às vezes estando dentro da própria empresa. E aí virava mais aquela questão da negociação de contrato, né? Ah, eu pedi isso, você não está entregando isso, aquelas regras rígidas para a mudança, e aí acabava que os objetivos de negócio ficavam em segundo plano e ficávamos muito mais tratando a negociação do que tinha sido solicitado. E aí a gente vem ali, né, com com as metodologias ágeis e principalmente com o manifesto ágil, ditando, né, boas práticas, valores que a gente deveria prestar atenção para evitar isso e conseguir fazer com que a nossa empresa, né, olhando que isso aqui precisa trabalhar junto para que o negócio, para que a empresa atinja os seus resultados. Só que o que acontece? Quando a gente olha para a TI, muitas vezes a gente olha para o time de desenvolvimento, né? Que é aquele time que vai entregar nosso código, vai entregar a funcionalidade. Só que o que acontece é que quando você pensa sobre um produto digital, sobre um software, né? Sobre uma ferramenta que é desenvolvida, ela não é composta só por código gerado. Para que ela funcione, a gente depende de infraestrutura, e depende de uma série de coisas interligadas que precisam estar disponíveis para que a gente consiga entregar para o nosso cliente o valor. Então, se o desenvolvedor só desenvolver o código ali, mas não tiver onde hospedar isso, não tem um servidor, não tem infraestrutura para ele disponibilizar isso para o cliente, a gente não está gerando valor. Então, a gente acabou mantendo aqui ainda, não prestando tanta atenção, que a gente também tem o time, aqui a gente tem o time de desenvolvimento, né? A gente tem o time de operações, né? Que vai vir com essa parte de infraestrutura, servidores, onde a gente vai alocar isso. E que tudo isso é necessário para a gente fazer a entrega de valor para o nosso cliente. Código sem infraestrutura eu não entrego para o nosso cliente. Então, a gente precisa ter esses dois times trabalhando juntos também para fazer as entregas. E o que acontece? É que ao longo do tempo, quando a gente olha para essa esfera aqui, que é a parte de desenvolvimento, a gente começou a sair de um ambiente waterfall, né? Então, ambientes onde os projetos eram tocados de formas de forma bem cascata, né? Então eu primeiro entendia tudo que ia ser entregue, montava um plano de projeto para depois fazer toda a parte de análise de requisitos, para depois desenvolver tudo, testar tudo, publicar e implantar a funcionalidade. Então a gente seguia um método cascata. E a gente foi saindo disso aqui nesse viés, indo para o ágil, né? Como a gente fala sobre uma metodologia mais interativa, onde eu vou trabalhando em ciclos, fazendo todo esse processo em ciclos e constantemente fazendo entrega para o nosso cliente. Só que o que acontece? Quando a gente olha para o lado de operações, isso não é uma realidade. Aqui a gente continuou trabalhando de forma mais cascata, né? Onde primeiro eu preciso saber exatamente o que você precisa para depois prover a infraestrutura, fazer a configuração e só no final te fazer a entrega aqui de tudo que você precisa. E eu preciso, né, saber todos os requisitos. E as coisas pararam de se conversar, porque aqui eu falo, não, eu sei os requisitos da minha próxima entrega, eu não sei necessariamente tudo que esse produto vai ter daqui 1 ano, daqui 6 meses, né? Eu tenho agora. E aí parou-se de conversar e a gente acabou criando um muro aqui, né? Onde continuou tendo um silo, né? O silo de desenvolvimento, o silo de operações. Então a gente trabalhou, o ágil vem muito para quebrar esse silo aqui e unificar, né? Unir, aproximar negócios de TI. Só que quando a gente pensa em TI aqui, acabou se focando muito em desenvolvimento. E aí o DevOps, né, que é justamente uma união da palavra
Dev, né, Development, do desenvolvimento, com o time de operações. Quando a gente fala de time de operações, aqui a gente fala de o time de infraestrutura, o time que dá sustentação pro negócio. Só que o que acontece? Quando o pessoal foi tentar quebrar esse muro para unificar esses dois times, falar, não, a gente precisa aproximar o time de desenvolvimento do time de operações, precisa trabalhar juntos para conseguir entregar o valor que o nosso negócio, que o nosso cliente espera. O que aconteceu? Eles começaram a ver que esses dois times tinham objetivos muito diferentes. Então, quanto esse cara aqui tinha por objetivo entregar mais funcionalidade, maior quantidade de implantação possível para para o cliente, né? Então entregar o mais, olha, quanto mais funcionalidade, mais código entregar, né? Então assim que quanto mais código, melhor, né? Mais performático o meu time tá. Só que quando a gente olhar para operações, o objetivo deles era outro. Falar assim, não, eu quero gerar estabilidade. Eu quero que o meu ambiente esteja estável. Eu não posso ter interrupções, eu não posso deixar o meu cliente sem acesso ao produto, sem acesso ao software, né? Então eu quero deixar ali o ambiente o mais estável e mexer o menos possível. E historicamente, quando a gente fala de implantações, esse time entende que o que está vindo daqui conflita justamente com essa estabilidade. Ele falou, não, cada vez que eu preciso fazer uma implantação de um novo código, eu deixo o meu ambiente inoperante, tem um grande risco, pode ficar fora do ar, então, o que acabou sendo o objetivo dele? Menor quantidade de mudanças possível. Então, menos mudanças. Ele falou, não, eu não quero mudança, eu quero estabilidade, eu quero que o meu sistema continue lá operante para o meu cliente, eu preciso cuidar disso. E aí, com isso, eles começaram a olhar e falaram assim, putz, vai ser difícil derrubar esse muro, sendo que a gente tem objetivos separados. E eles começaram a entender e falaram assim, não, então a primeira coisa que eu preciso fazer é unificar esses objetivos. Então eu quero maior quantidade de mudanças possível, eu quero maior quantidade de implantação, disponibilizar código para o meu cliente o mais rápido possível, disponibilizar, né? Vamos colocar aqui mais funcionalidades ou melhorias, né, para o meu cliente o mais rápido possível. Mas quando eu estiver fazendo isso, eu tenho que pensar na estabilidade. Eu preciso fazer tudo isso de forma segura, né? Ou a gente vai ver durante o curso um termo que a gente vai usar, que são implantações de baixo risco. Então, durante a implantação desse código, eu não posso gerar risco para o meu sistema e para o meu usuário. Só que o que acontece? Quando eles foram olhar para isso e aí se unificaram, né, e a quatro mãos começaram a trabalhar para fazer isso acontecer, eles viram que para fazer isso, eles tinham que fazer uso justamente daquelas ferramentas que eu falei de engenharia de software. Olha que interessante, como a gente volta a falar das mesmas coisas. Então, quando a gente fala de DevOps, na verdade, é um movimento que surgiu para quebrar essa barreira de Dev e Ops, tá? Só que para fazer isso, ele começou a olhar para uma série de práticas que vai ajudar a atingir esse objetivo, né? Então, o objetivo inicial vamos
fazer com que os dois times tenham um objetivo em comum e os dois trabalhem para o mesmo objetivo, mas durante o curso a gente entra em detalhes sobre isso, eu vou falar um pouquinho mais sobre essas características. Mas aqui para a gente entender, então o objetivo inicial era esse, né? Falou assim, olha, a gente tem que trabalhar junto, time de desenvolvimento, time de operações, trabalhando em prol de um objetivo único e um objetivo de satisfazer as necessidades do meu cliente, né? Atingir os objetivos de negócio de forma conjunta. Só que para fazer isso, eles voltam e começam a ir lá para onde tudo iniciou, né? Para onde os times de desenvolvimento de software começaram a fazer suas melhorias, que são ferramentas, boas práticas de engenharia de software. Gustavo, mas do que você está falando? É aquilo que eu falei logo em cima. A gente vai falar sobre TDD, integração contínua, uma técnica que veio lá, o pessoal acha que é novo, que isso aqui veio do DevOps. Não, isso aqui é da década de 90. Com o surgimento do Extreme Programming, né, ali no começo dos anos 2000, eles retomaram e implantaram ainda mais forte, mas é uma técnica que existe desde a década de 90, né, começo da década de 90, integração contínua, então são coisas muito antigas. E aí, lógico, eles também foram criando coisas novas e vendo outras coisas que eram necessárias, outras ferramentas para atingir isso. Então eles evoluíram a integração contínua para falar de entrega contínua. A gente vai falar sobre automação de testes. E uma série de outras práticas, né, ferramentas de engenharia de software que vão possibilitar a gente atingir esses objetivos. Então, por isso, agora eu acho que fica um pouco mais claro por que a gente vai falar de DevOps e por que a gente chamou de esse curso de The True Agile Software Development. Então é isso, pessoal. Esse é o core do nosso curso. É isso que a gente pretende trazer para vocês. Mostrar como que a adoção do DevOps, né? Mas mais do que isso, como que a gente usando essas boas práticas e como a gente, obviamente, aproximando também o time de operações, isso possibilita, né? Isso alavanca os times de desenvolvimento de software a atingir aqueles objetivos que foram pensados quando a gente começou a falar sobre a adoção do ágil para esses times, né? A adoção de metodologias, de frameworks ágeis nesses times e que é extremamente necessário olhar para isso. Tá bom? E aí, ao longo do nosso curso, a gente vai se aprofundar. Na segunda aula a gente já vai falar um pouco mais sobre fazer uma introdução ao DevOps e eu entro um pouco mais em detalhes sobre como surgiu e o que é o DevOps. E aí a gente vai trabalhando e olhando para todos esses itens. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai falar muito sobre as 3 maneiras para a adoção do DevOps. Onde basicamente, na primeira maneira a gente vai falar sobre o fluxo, então como que a gente faz uso dessas práticas de engenharia de software, de Lean, de ágil, de uma série de ferramentas para a gente acelerar o fluxo entre uma demanda entrar para a nossa esteira de desenvolvimento e a gente disponibilizar isso para o nosso cliente, isso chegar no time de operações e estar lá no nosso ambiente, estar disponível para o nosso cliente. A gente vai ter a segunda maneira,
onde a gente vai falar sobre feedback. Como que eu acelero durante esse meu processo, como que eu faço com que a todo momento os nossos times tenham feedbacks daquilo que ele está executando. E aí a gente vai falar um pouco sobre telemetria, sobre automação de testes, uma série de ferramentas que vai nos ajudar a aumentar esse feedback, acelerar esse feedback, de forma que o time consiga trabalhar de forma proativa na resolução dos problemas e tenha maior segurança na sua implantação. É a qualquer momento, se algum problema foi gerado durante o processo, eu tenha essa resposta o mais rápido possível, eu tenha esse feedback o mais rápido possível para evitar que o meu sistema fique, por exemplo, inoperante, que esse problema chegue ao meu cliente final. E a terceira maneira é aprendizagem e experimentação contínua. Então, uma vez que eu acelerei o meu fluxo e que eu tenho um feedback acelerado sobre esse meu fluxo e durante todo o meu fluxo, como que a gente insere nos nossos processos a aprendizagem contínua, então sempre aprendendo e sempre melhorando, e como que eu experimento constantemente, né? Como que eu crio um ambiente que está sempre evoluindo, tá? Que eu nunca fique estacionado. Atingi aqui, agora eu atingi meus objetivos, estou na velocidade que eu espero, então eu estou satisfeito? Não. Como que a gente continua aprendendo, como que a gente expande? Aqui na terceira maneira a gente vai falar como que a gente transforma o conhecimento que foi gerado num time, como que a gente transforma isso num conhecimento para toda a organização, e uma série de outros assuntos que envolve aí a aprendizagem e experimentação contínua. Tudo isso vem desse livro, Manual DevOps, que vai ser um dos livros aqui de biografia que a gente vai utilizar, e é o livro utilizado como referência para a prova de certificação do Exim DevOps Professional. E aí, falando um pouquinho sobre essa prova de certificação, como eu falei, esse curso a gente vai falar muito sobre como que a gente ajuda times de desenvolvimento de software a atingir seus objetivos, mas como um bônus aí, né, como algo a mais desse curso, ele também te prepara para a prova de certificação. Então, para quem tiver interesse em tirar uma certificação sobre o DevOps, né, aproveitar o conhecimento adquirido durante esse curso para também já tirar essa certificação, é uma certificação super legal, recomendo muito, vocês também já podem aproveitar. Lembrando que a aquisição desse curso não dá direito à prova, tá? Vocês precisam ir diretamente no site da Exim e adquirir com eles a prova de certificação. Para que certificação esse curso te prepara? Então, se a gente olhar o sistema de certificação DevOps da Exim, ele é composto por 3 certificações. A Foundation, que é a mais básica, que fala sobre conceitos básicos e dos fundamentos do DevOps. Professional e a Master, que já é mais avançada, que te prepara realmente para planejar, né, a adoção DevOps dentro da empresa. Esse curso ele vai focar aqui na Exim DevOps Professional, tá? Que é a certificação intermediária da Exim para o DevOps. Para quem se destina essa certificação, né? Qual que é o público-alvo da Exim DevOps Professional? São para pessoas que tanto estão num ambiente que está adotando DevOps, então se você está numa empresa que está passando por um projeto ali, né, por uma fase de adoção de DevOps dentro da empresa, a empresa já está olhando para as práticas ali de engenharia de software, pipeline de implantação, está falando sobre aproximar o time de desenvolvimento com o time de operações, focar em ter o mesmo objetivo para esses dois times. Então, uma empresa que já está nesse ambiente, se você está dentro dessa empresa, essa certificação é para você. Ou se você quer se preparar, você está vendo que essa empresa, sua empresa está indo para esse caminho, ou que você vê que é necessário isso dentro da sua empresa, e você quer fomentar esse assunto dentro dessa empresa, e já quer estar preparado para isso, ter mais propriedade sobre o assunto, esse curso também, né, essa certificação também é para você.
também vale muito a pena fazer. Essa certificação não tem muitos pré-requisitos, tá? Ele nada que te impeça a fazer, mas eles recomendam que você tenha algum tipo de experiência com ágil, tá? Você já tem um conhecimento ali sobre o ágil, sobre o Lean, que pode ser algum curso, alguns cursos aqui da própria HiFlex, a gente tem vários cursos sobre ágil e sobre Lean. Pode ser na sua vivência ou alguma outra certificação da própria Kizin. Essa prova é composta por 40 questões, sendo que para passar você tem que atingir 65% dessas questões, que equivalem a 26 questões, né, da prova para passar. Não é permitido nenhum tipo de consulta, nem a livros, materiais, nem a meios digitais e eletrônicos, como computador, celular. E você tem 90 minutos para fazer essa prova. O que a gente vai ver durante todo o nosso curso? Então aqui está o nosso conteúdo. Então na próxima aula a gente vai fazer uma introdução ao DevOps, falar um pouco sobre a origem e se aprofundar um pouco no tema As Três Maneiras. Tá? Se olhar para a prova, isso equivale a 6,25% da prova, de 2 a 3 questões. Em seguida vamos falar sobre a primeira maneira, o fluxo. Então como que a gente otimiza o fluxo de valor e acelera o processo de implantação das nossas demandas, né, do código que está sendo gerado pelo time, como a gente aproxima ali time de desenvolvimento e time de operações. Isso equivale a 25% da prova. Depois a gente vai falar sobre a segunda maneira, feedback, né, como que a gente acelera o processo de feedback dentro do nosso fluxo de valor de desenvolvimento de software. A gente vai falar um pouco sobre telemetria, desenvolvimento orientado a hipóteses, testes AB, revisões de processo de coordenação. Isso equivale a 30% da prova, mais ou menos 12 questões. Depois a gente vai falar sobre a terceira maneira, aprendizagem de experimentação contínua, que equivale a 20% da prova, 8 questões. Em seguida, segurança da informação e gestão de mudanças. Então, a gente já falou sobre aproximar o time de desenvolvimento e o time de operações. Aqui a gente vai falar também como a gente aproxima o time de segurança da informação e gestão de mudanças, né? Como que a gente trata também esses dois assuntos, que equivale a 12,5% da prova, mais ou menos 5 questões. E por último, planejando a adoção DevOps, que a gente fala um pouquinho sobre qual sistema que a gente deveria começar essa adoção, como pensar nas estruturas organizacionais de forma que facilite a adoção do DevOps dentro das empresas. Isso equivale a 6,25% da prova, de 2 a 3 questões. Pessoal, então para a nossa primeira aula era isso que eu tinha que trazer para vocês, falar um pouquinho sobre esse curso, explicar um pouquinho sobre por que DevOps, The True Agile Software Development. Eu acho que ficou claro para vocês agora o que esperar desse curso e o que a gente vai ver durante todas as nossas aulas. Espero vocês na próxima aula, onde a gente já vai começar a falar sobre a origem do DevOps e as três maneiras. Espero vocês na próxima aula. Abraço!